o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 4. Gênero, diferenças e desigualdades. Na semana anterior, refletimos sobre como na sociedade existe uma hierarquia dos gêneros. Como propósito de aprofundar e refletir ainda mais sobre essa relação de gênero e como esse marcador social ele tem uma grande influência nas desigualdades sociais, trazemos aqui a relação de desigualdade entre homens e mulheres e pessoas, entre aspas, fora do padrão. Para iniciar essa reflexão, é importante afirmarmos que, sim, vivemos numa sociedade machista. Esse machismo se estende às questões homofóbicas, sexistas, misóginas. É importante aqui que provoquemos a reflexão de que, mesmo que a maioria das pessoas tende a concordar com essa afirmação, é sinal que ela já integra o nosso senso comum. O machismo, definido de uma forma bem simplificada, se expressa em um conjunto de ideias e práticas cotidianas que discriminam as mulheres e também a comunidade LGBT e privilegiam os homens, especialmente os homens héteros. A discriminação contra as mulheres se baseia, por sua vez, em uma outra ideia do senso comum, a de que a diferença entre elas e eles reside na diferença de seus corpos, principalmente no que toca às suas diferentes capacidades reprodutivas. Assim, nós temos, por muitas vezes, essa questão de associar a figura da mulher à sua capacidade de gestar e dar à luz, e colocando essa questão, temos aí uma associação da maternidade diante de um espaço doméstico e familiar, que é construído socialmente como um lugar natural por excelência feminina. Nessa reflexão crítica, vamos contextualizar como são ideias como essas que acabam por delimitar os espaços de atuação e as oportunidades diferenciadas para homens e mulheres na sociedade em que vivemos. E observar as consequências e a distribuição desigual de poder entre elas e eles. Ao colocar essa desigualdade de poder em relação ao feminino e ao masculino, a gente vai começar a compreender que justifica muito diante as suas diferenças supostamente naturais, passando a naturalizar as desigualdades na sociedade. Ou seja, nós temos aqui um olhar sobre esse aceitar sem problemas que existe essa desigualdade. E o que essa desigualdade seria em questão? A gente tem aqui questões com a política. E aí eu peço para vocês exercitarem esse olhar crítico da realidade. Você vê as mulheres ocupando cargos na mesma proporção que os homens, como prefeitas, governadoras ou deputadas? Em relação ao mercado de trabalho, se abriu para a mão de obra feminina nas últimas décadas em profissões que eram predominantemente masculinas anteriormente? Exemplo, médicas, engenheiras, pedreiras. E hoje, é possível verificar a mão de obra feminina em todos os tipos de trabalho no Brasil? Como advogadas, taxistas, presidenta, faxineira, professora, policial, dentista, entre outras questões. Problemáticas para a gente refletir questões que a gente vai começar a observar ainda mais profundo quando trabalhamos com os dados da desigualdade de gênero no Brasil. Por isso aqui é importante a gente trazer os dados das desigualdades nas relações de gênero. Para isso, a gente traz aqui, destacando a importância e a relevância do censo para os estudos, não só dos marcadores de desigualdade de gênero, mas para qualquer leitura na realidade social. Falar sobre o censo e a pesquisa no Brasil, que revela que as mulheres têm, em média, mais anos de estudo que os homens, mas mesmo assim, isso não se refere à sua renda, tendo aqui uma renda menor do que as dos homens. Nessa questão, a gente vai problematizar e refletir sobre essa questão da média salarial entre homens e mulheres, entre mulheres brancas e mulheres negras também, para a gente entender as relações, não só de gênero, mas as relações étnico-raciais na desigualdade. Dessa forma, a gente vê que as mulheres brancas ganham 40% a menos que os homens, executando aqui a mesma função, enquanto as mulheres negras 60% a menos que os homens. Então a gente percebe como essas desigualdades desses marcadores
tanto de gênero como de raça, estão aí presentes nas desigualdades da nossa realidade. E aqui é importante colocar que, além de receber menos que os homens, que as mulheres trabalham mais horas. E aqui a gente distribui muito na relação do trabalho não remunerado, que entra aqui os trabalhos domésticos. O que a gente vai perceber aqui dessa dupla, ou até mesmo uma tripla jornada, que muitas mulheres acabam tendo a mais que os homens. Principalmente aqui, colocando uma leitura desse aumento percentual de lares chefiados por mulheres, que, em sua maioria, tem essa mulher que assume sozinha toda a responsabilidade da família, o que faz dela aqui reduzir o seu tempo e disposição para cuidar de si mesmo, desde a questão de saúde e lazer. Quando colocamos aqui no Brasil a tendência de uma divisão sexual do trabalho, em que as tarefas domésticas recaem muito mais sobre as mulheres do que os homens. E aqui, considerando a questão da violência doméstica sofrida pelas mulheres, a desigualdade se mostra mais aguda ainda, colocando aqui estudos que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Somando todos esses dados estatísticos da violência física, violência psíquica e assédio sexual e feminicídio, colocando específico aqui sobre o feminicídio, que na maioria das vezes são cometidas por companheiros ou ex-companheiros. Aqui a gente vai fazer algumas reflexões para a gente aprofundar nessa leitura. Onde estão a origem dessas desigualdades? Quando a gente fala sobre esse assunto, é importante refletir muito sobre o tema cultura. A cultura ela é intensa nessa desigualdade, que envolve aqui uma construção das relações de gênero que são naturalizadas pelo senso comum e por isso a importância de contextualizar. Mas o que a cultura tem a ver com a relação de gênero? E o que é gênero, afinal de contas? Para essas perguntas, a gente vai conceituar o que é gênero, que foi adotado pela sociologia para distinguir entre natureza e cultura. Essa distinção é muito importante, pois, como ela fica mais fácil diferenciar entre os fenômenos naturais e os fenômenos sociais. Nessa questão, a gente vai observar que, quando falamos dessa divisão do masculino e o feminino, nós estamos aqui colocando a relação biológica, que envolve a questão que está associada à questão do sexo, que envolve hormônios, genes, sistema nervoso e morfologia. Já a questão de gênero tem relação com a cultura, que envolve a psicologia, a sociologia, incluindo tudo que aprendemos em nosso processo de socialização. Nós estamos falando aqui das relações da feminilidade e da masculinidade. Um olhar mais profundo sobre essas relações, a gente traz a antropóloga estadunidense Margaret Mead, que ficou conhecida nos anos de 1930, quando estudou 3 povos nativos da ilha de Papua Nova Guiné, na Oceania, onde ela começa a demonstrar as noções de feminilidade e masculinidade, numa relação de culturas diferentes. Exemplo, quando ela traz os pacíficos árabes das montanhas, tanto mulheres como homens apresentavam temperamento sociável, cooperativo e maternal, sempre cuidando das necessidades de suas crianças. Já entre os ferozes caçadores Mudugumô, tanto mulheres como homens apresentavam comportamentos viril, implacáveis e agressivos. Já os Chambuli das Lagoas, por sua vez, as mulheres seriam as dirigentes dominadoras e impessoais, ao passo que os homens seriam menos responsáveis e mais emocionalmente dependentes. A gente vai percebendo que nessas 3 sociedades apresentam modelos bem diferentes do Brasil, e nessa relação a gente coloca aqui que essa pesquisa foi a primeira a demonstrar que o comportamento não é definido pela natureza dos corpos, mas pela cultura dos povos, ou seja, o fator social. E ainda, que apesar de toda a sociedade determinar, de algum modo, os papéis sociais de homens e mulheres, esses papéis não necessariamente criam uma hierarquia entre eles e elas, como ocorre no nosso caso. Se a feminilidade e a masculinidade fosse definida pelo corpo humano, elas seriam iguais em todas as culturas da humanidade. Então, falar sobre o conceito de gênero fortaleceu a luta histórica dos movimentos feministas, colocando aqui as reivindicações que se baseiam no fim da hierarquia do gênero e na garantia da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, refletindo essa igualdade junto com equidade. Um ponto aqui importante para essa reflexão também é contextualizar. Quando nós iniciamos aqui falando sobre o machismo, os movimentos feministas não estão interligados com a ideia machista. Seriam algo extremo, de uma forma oposta ao machismo. Mas não.
É uma desconstrução do machismo na sociedade, mas não uma imposição do feminino sobre o masculino, mas sim uma busca de equilíbrio, de igualdade e equidade nessas relações entre o feminino e o masculino. Então, por trás dessa ideia de gênero está a percepção de que o que é construído pela cultura, ou seja, pela mão de nós, seres humanos, pode ser transformado, sendo a questão da subordinação da mulher não é natural e é possível combatê-lo, inclusive refletindo aqui as questões da violência. Por trás dessa subordinação que é colocada a posição da mulher na sociedade, a violência, seja ela física, simbólica, psicológica ou em qualquer gênero que for, ela tem uma relação. Então, aqui é importante perceber que a desigualdade de gênero não afeta a todas as mulheres da mesma forma. A gente tem aqui as diferenças de classe, raça, idade, sexualidade, deficiência e nacionalidade, afetando a sua vivência de maneira muito diversa, apesar de serem todas mulheres. É o que a gente contextualizou quando falamos dos dados entre mulheres brancas e mulheres negras na relação desigual da renda com os homens. E aqui a gente tem principalmente o papel do movimento feminista negro de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, que atentava para essas questões, principalmente por serem afetadas pela hierarquia de raça e a vivência enquanto mulheres negras, tendo aqui uma relação bem diferente das mulheres brancas, sobretudo em um país com o histórico de escravização como o nosso. Temos então uma conjugação de marcadores sociais que se dá o nome de interseccionalidade. Para concluirmos, falarmos então do conceito de gênero nos leva para além da noção de masculino e feminino e ampliar nossa percepção sobre a diversidade humana, o que realmente é a humanidade e fortalecer a discussão sobre o direito de existir e sobre a dignidade de todas as pessoas, independentemente da interseccionalidade de características que as definem. Atividades. Questão 1. Peço a vocês que leiam atentamente o trecho a seguir do texto O Segundo Sexo, da filósofa feminista Simone de Beauvoir, para uma reflexão mais profunda da temática trabalhada. O trecho acima, de autoria da filósofa feminista Simone de Beauvoir, nos permite conhecer uma distinção importante para as ciências sociais, que se resume na oposição entre. Nós temos aqui uma provocativa para a gente contextualizar o olhar das ciências sociais, que, diferente do senso comum, provoca e promove reflexões críticas da realidade. Então, nessa provocação e nessa leitura, é desconstruir o natural para refletir o cultural. Então, nós temos aqui uma oposição dessas questões que envolve a natureza das questões que envolve a sociedade, a cultura. É uma provocativa filosófica que entra no olhar científico das ciências sociais. Questão 2. A ONG Plan Brasil realizou uma pesquisa com meninas e meninos de 6 a 14 anos em 2014, e os resultados mostraram que a desigualdade entre homens e mulheres começa em casa. A partir das informações apresentadas no infográfico abaixo, escolha a alternativa que melhor representa uma explicação sociológica a respeito da discrepância nas estatísticas entre meninas e meninos. Nós temos, então, esse infográfico, bastante ilustrativo, com vários dados para chamarmos a atenção e refletir sobre o assunto. Nós temos aí atividades dadas como domésticas, e a gente percebe aqui que, em determinado atividade que seja, uma relação entre meninas e meninos nessa faixa etária de 6 a 14 anos, todas são dominadas pelas meninas. A distribuição das tarefas estão mais ligadas às ações das meninas do que os meninos. Então, aqui a gente percebe claramente uma questão imposta culturalmente, principalmente nessa visão machista, onde a ocupação das atividades domésticas são direcionadas à questão das meninas do que os meninos, entrando com reflexão a questão do sexo, do corpo, mas provocando reflexões da construção cultural dessas diferenças entre meninos e meninas no olhar de gênero. Então, nessa provocativa, a gente vai refletir as questões para poder
chegar na que mais associa o olhar da explicação sociológica. E a gente vai perceber como a nossa cultura de socialização, marcada por características do machismo na estrutura da sociedade, de socialização de meninas e meninos, são de formas bastante diferentes. E nesse processo, a educação para o cuidado com a casa está muito relacionado à figura feminina e não masculina. E a gente tem aí algo que vai recair principalmente às mulheres em relação aos homens. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Tutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima!